Continuando, então, de onde a gente parou. Nós falamos no geral, das vacinas, ou seja, as vacinas, elas colocam partes do invasor, ou o invasor inteiro que não funciona mais, dentro do organismo para poder ser reconhecido pelo sistema imunológico, para poder pegar esses pedacinhos de proteínas, para poder apresentar para os linfócitos, para eles produzirem os anticorpos e as células de memória, ok? Falei de forma genérica. Agora, quais são as estratégias para poder colocar essas partes dos invasores dentro do organismo? Que estratégias são essas? Vamos lá. A gente tem vários tipos de vacina, e a gente tem que entender vacinas da seguinte maneira. Até 2019 e de 2019 para frente, a gente teve uma virada aqui. Até 2000... Bom, aliás, antes de falar do histórico. Até 2019, todo o processo de produção de vacinas era principalmente um processo tradicional, eu vou mostrar aqui quais são eles, ok? Um processo tradicional, e tinha uns processos inovadores de vacina, mas que eram fazendo testes de forma bem lenta, testando mesmo, vai em animais, anos nos animais, antes de passar para humanos e tal, uma coisa bem lenta para poder fazer esse processo inteiro, para ter segurança absoluta que já poderia usar em humanos. Fim de 2019, começa uma pandemia, o negócio começa a espalhar, o mundo inteiro para, o mundo não aguenta ficar parado muito tempo, as pessoas vão passar fome, elas não vão conseguir produzir, elas não vão conseguir ter salário, ter renda, não tem jeito de ficar todo mundo travado, o mundo inteiro fechado, por tempo demais. Então fica nesse fecha, abre um pouco, fecha, abre um pouco, fecha um pouco, isso está assim no mundo inteiro. A gente vê as notícias aqui só do Brasil e fica, nossa, que absurdo, é isso e tal e tal. Gente, o mundo inteiro. Aí de vez em quando alguém manda para você no WhatsApp uma notícia do país tal, tá vendo? O país tal abriu, e olha só, aqui tá tudo fechado. Aí você vai lá e olha, depois de 2, 3 semanas, aquele país lá também fechou de novo. Por quê? Porque eles erraram a abrir? Não, do mesmo jeito que aqui também abre, fecha, e vai controlando. Nós vamos ver isso na última parte disso que a gente vai tratar aqui, que é para a gente entender aqueles gráficos de pandemia. Mas, se você recebe notícias filtradas, ou seja, você recebe a notícia de que abriu, nossa, lá na Europa já voltaram as aulas. Vai olhar um mês depois, fechou de novo, voltou para o online de novo, voltou. Entendeu? Isso vai acontecendo. Ou você vê as notícias todas e acompanha. Agora, se você ficar vendo só flashes, você vai ser manipulado por quem tá te mandando as informações. Não interessa o lado de quem estiver te manipulando. Porque a gente tem extremos aqui nessa história. E aí, se a pessoa quer te induzir a achar que as coisas todas são um absurdo para um lado, ela vai te dando flashes de informações que apontam para aquilo. Se a pessoa quer que você pense que tudo é um absurdo para o outro lado, está exagerando para o outro lado, ela vai te dando flashes que apontam para aquilo. Ou você olha tudo para você ser equilibrado e entender que está acontecendo para todo lado do mesmo jeito. Alguns estão sendo mais responsáveis para manusear as coisas, alguns países estão sendo mais responsáveis, mais eficientes do que outros e tal, mas a situação acontece no país, no mundo inteiro, está acontecendo em todos os lugares. Ou você acompanha para poder ver isso, ou você vai ser manipulado. Para alguns dos lados extremos, que tem extremos dos dois lados. Ok? Dessa briga aqui. Mais filosófico assim, a gente fala no final. Mas o ponto é, o mundo fechou. Não dava para ficar fechado. Então, coisas que estavam vindo de forma mais lenta e gradual, aceleraram, mas aceleraram mesmo. Coisa que levava 5 anos de teste, passaram a testar em meses. Coisas que levavam meses de teste, passaram a testar em semanas. Coisas que levavam semanas, passaram a testar em dias. Mas continuaram dando todos os passos, só encurtaram os prazos. É isso que aconteceu. Além disso, fizeram sobreposição de testes. Vou mostrar já já como que foi isso. Mas o ponto é, quais os tipos de vacina que existem, então, que vinham sendo feitos de forma mais lenta até 2019 e estão hiperaceleradas de 2019 para frente, de 2020 para frente? Vacinas com vírus inativados ou vírus enfraquecidos. Essas são as tradicionais. Essas são as que a gente já conhece. Essas são as que o nosso organismo já conhece. Essas são as que vocês já colocam para dentro a vida inteira, desde que nasceram, seus pais colocaram para você, sem perguntar qual a fábrica, qual a marca, qual a eficácia, qual a variante que cobre, qual. Ninguém nunca perguntou isso. No entanto, vocês tomaram todas as vacinas. Ninguém nunca perguntou qual a chance de formar coágulos. E tem.
mas vocês tomaram todas as vacinas. Ninguém nunca perguntou, quis exigir de uma vacina que ela funcionasse 100%. Tem vacina que vocês tomam no braço que a eficácia dela é 50%, 52%. Tem vacina que vocês tomaram no braço que a eficácia é 60%, 66%. Ninguém nunca fez essa pergunta até 2020. Por isso que eu falei que existe até 2019 e de 2020 para frente. A maneira como as informações fluem para a gente em tempo real, quase em tempo real, também geraram uma avalanche de informações e a gente está tendo que aprender a processar essas informações. Ok? O que a gente tinha até 2019 eram vacinas de vírus inativado e enfraquecido, principalmente. O que significa isso? O vírus inativado... Deixa eu só ver aqui se eu coloquei mais slides sobre isso para vocês. Não coloquei, porque isso é só no segundo ano. Então, beleza. Vai só essa aqui mesmo. Vacina de vírus inativado significa o quê? Pega o vírus, vamos primeiro, o vírus enfraquecido. Tem algumas vacinas que todos nós tomamos, vocês tomaram, vocês têm elas circulando no organismo de vocês. Ninguém está perguntando se ela está provocando toxicidade no seu organismo, vocês tomaram, ok? Tem vacinas de vírus enfraquecido. O que é isso? Pega o vírus, não neutraliza o vírus, mas enfraquece o vírus tanto, ou seja, faz alguns processos que a gente não vai tratar esse ano aqui, alguns processos ali para o vírus ficar fraco, de forma que ele não consegue replicar muito, gerar uma quantidade grande, mas ele consegue replicar um pouquinho, é até possível replicar um pouquinho. Ou então ele não consegue replicar, mas ele é o vírus inteirinho ali, não está inativado, entre aspas, morto. Esse vírus enfraquecido está ali, ele vai ser apresentado para o seu organismo vai pegar, vai fazer o processo inteiro, mas o vírus que entrou em você, ele não tem condições de gerar uma doença, te levar para a cama, te provocar a doença em si. Mas vírus enfraquecidos, as vacinas de vírus enfraquecidos, elas vinham com bulas, e vêm com bulas, elas continuam existindo e estão aí. Os bebês estão tomando. Essas vacinas de vírus enfraquecidos, elas vêm com bula explicando, se ele for imunossuprimido, ou seja, olha para o meu mouse, se esse processo aqui do sistema imunológico não funciona bem com eficiência e ele tem, entre aspas, fraqueza imunológica, ele não consegue combater bem os invasores, se o sistema não funciona bem, se é imunossuprimido, não tome. Isso vem nas bulas das vacinas de vírus enfraquecidos. Por quê? Porque uma pessoa imunossuprimida não vai conseguir fazer esse processo inteiro. Então, talvez até um vírus fraco de uma vacina consiga gerar doença na pessoa. Vacinas de vírus enfraquecidos. Tem algumas, poucas, mas tem. Ok? Ninguém fez vacina para SARS-CoV-2 com vírus enfraquecido. Ninguém. Temos mais de 150 vacinas em andamento. Algumas já sendo usadas e outras ainda em produção. E todas elas vão ser usadas, gente. Nós vamos sair tomando vacina direto. Estamos tomando agora, aí outra variante, uma vacina perdeu eficácia, todo mundo tem que tomar da outra, e todo mundo da outra. Isso vai continuar. A vida vai fluir. Depois que todo mundo tiver vacinado, que os números caírem, que a coisa estiver rasinha, estiver lá embaixo, a gente vai voltar à vida normal, entre aspas. Muito provavelmente a gente vai ter que continuar usando máscara em alguns ambientes, em outros não. Ou em alguns momentos, surgiu uma variante nova que está crescendo, bota máscara todo mundo, mas continua a vida, enquanto vamos vacinando, porque as fábricas já vão estar prontas. Se nós temos mais de 150 fábricas de vacinas de tipos diferentes, cada variante que surgir, todo mundo vai lá e testa para todas elas e vê qual que é melhor. Pronto, essa daqui vai ter que vacinar todo mundo. E todo mundo vai vacinar. As fábricas já estarão prontas. Igual da gripe. Você dá conta de produzir porque a fábrica só faz aquilo. Fábrica de vacina para Covid vai continuar existindo. Elas não estão fazendo só durante a pandemia e depois vão fechar. Elas vão continuar produzindo. Porque as variantes novas que vão surgindo, elas modificam um pouquinho para atender a variante e vão continuar produzindo, ok? Vacina, então, de vírus enfraquecido, ninguém produziu. Porque é um vírus novo que ninguém conhece, que está todo mundo estudando ainda, então vamos colocar o vírus inteiro para dentro da pessoa? Não vamos, ninguém fez. Agora, vírus inativado significa o quê? Você destrói o vírus. Você faz um processamento que você quebra, ele não funciona mais. Você está botando o vírus inteiro lá dentro de você, sim, você está colocando tudo lá. Só que o material genético, o RNA foi destruído, a caixinha de proteína está toda destruída, mas todas as proteínas estão lá. Aí quando você injeta, olha para o meu mouse, quando você injeta
uma vacina de vírus inativado, você está injetando os pedacinhos de proteínas todas ali dentro. Nós temos várias das vacinas que são assim. A Coronavac, por exemplo, é assim. Inativado. Significa o quê? Você está colocando os pedacinhos todos da proteína do vírus ali dentro, então quando o sistema imune, olha lá no meu mouse, no meu mouse, quando o sistema imune, a célula apresentadora vai pegar, ela não pega uma proteína só. Ela pega os pedacinhos todos de proteína do vírus, joga na superfície da célula apresentadora e sai fazendo anticorpos contra todos os tipos, ok? Daqueles pedacinhos. Então, a Coronavac, das eficiências de vacinas que a gente está comparando, é a menos eficiente para poder impedir da pessoa pegar. Porém, como ela é feita com todos os pedaços, as proteínas todas do vírus ali destroçadas, mas todas estão ali, ela consegue gerar com eficiência baixa, porém, gerar uma imunidade, uma reação imunológica para todos aqueles pedacinhos. Então, variante, se sofreu uma mutação e mudou um pouquinho uma proteína, uma vacina que joga uma proteína só lá dentro, se modificou aquela proteína, essa vacina pode perder a eficácia, assim, ó, despencar a eficácia dela. Estava lá nos 90 e cair para 50. Cair para 30, cair para 20, entendeu? A gente não sabe, porque a gente não tem essas variantes ainda. Quando surgir, isso vai acontecer. Uma vacina, mesmo que tenha com eficácia menor, como, por exemplo, a Coronavac, realmente é a mais fraca, é a que tem menor eficácia para poder, menor eficiência para poder conseguir impedir de pegar, mas ela foi feita com vírus inativado, então você tem vários pedacinhos ali. Então, assim, se acontecer de surgir uma variante, que despenque a eficiência das outras que usaram só a proteína spike, essa daí, ela tem várias outras proteínas na vacina, então, pelo menos ela vai aguentar um pouquinho, porque ela está protegendo contra outras proteínas e não só essa, ok? Então, tem vantagens e desvantagens em relação a isso. Outro tipo de... Então, tá, a gente tem várias vacinas com vírus inativado, né? A que está em uso aqui, que a gente conhece é a Coronavac, que é a do Butantan. Agora, vamos lá. Temos também vacinas de vetor viral, replicante e não replicante. O que significa isso? Vetor é o que carrega, tá? Deixa eu só voltar aqui na chamada. Já todo mundo já acabou. Opa, Maria Eduarda não colocou. Maria Eduarda tá aí? Maria Eduarda Vicente de Souza. Você tá aí, Maria Eduarda? Não está? Vou fechar então. Bom, vacina de vetor viral é o quê? Vetor é o que leva. Vacina de vetor viral é como, por exemplo, a vacina da AstraZeneca. Ela pega uma caixinha, o capsídeo de proteína de um vírus, no caso da AstraZeneca, ela pegou o capsídeo de um vírus que provoca resfriado em chimpanzé, tira o material genético de dentro, ou seja, aquela caixinha não funciona, não tem como provocar nada num ser humano, porque é só uma caixinha vazia, não tem RNA lá dentro, não tem DNA lá dentro, não tem nada lá dentro para poder hackear a célula. Então, o papel de um vírus não funciona com essa caixinha. Então, aqueles e-mails de WhatsApp que mandam para vocês e que vocês leem ou escutam falando assim, não use essa vacina porque ela está colocando um vírus de chimpanzé dentro de você, o que isso vai fazer no seu organismo? Não funciona. Não tem como. Tirou o conteúdo, você está colocando só a caixinha. Ok? Então, isso não é um problema. Vetor viral significa isso. Tira o capsídeo de um vírus, pega o capsídeo de um vírus de outra coisa, a caixinha, e coloca dentro dele alguma coisa. E essa alguma coisa pode ser um DNA, pode ser um RNA, um pedacinho de DNA ou um pedacinho de RNA que vai dentro do seu organismo produzir alguma coisa. Pode. Ou pode ser um pedacinho de proteína, que é, no caso, a vacina da AstraZeneca, que ela vai fazer o quê? Ela pega um pedacinho, o capsídeo de um vírus de chimpanzé, e coloca um pedacinho da proteína spike, aquela que é a chave, um pedacinho da proteína spike dentro, e bota na vacina e joga no seu organismo. Não é um vírus aquilo, gente. É uma caixinha de vírus vazia, que pôs dentro um pedacinho de proteína da caixinha do outro vírus, do SARS-CoV, e nem é o SARS-CoV. Não tem como aquilo ali provocar doença em você. Pode provocar coágulo e tal, isso é outra história, a gente vai tratar depois. Mas não tem como aquilo ali provocar a doença, ok? Beleza.
Você tem vetor viral replicante e não replicante. O replicante é aquele que ele tem a capacidade de reproduzir, beleza. Então é o vírus inteiro, que ele não vai provocar uma doença, e você coloca alguma coisa de carona junto para levar. Não é o caso das nossas vacinas para Covid. Vetor viral não replicante é o caso das nossas vacinas desse tipo para Covid, como, por exemplo, da Astra, a da Janssen, né, dos Estados Unidos, que está para vir para cá também. São assim, você pega uma caixinha de proteína, tem várias assim, caixinha de proteína de um outro vírus e coloca um pedacinho da proteína spike, que é a chave do nosso SARS-CoV-2, põe dentro, joga no seu organismo vai estraçalhar tudo, esse outro vírus, e estraçalhar também a proteína spike, que vai pegar ela e apresentar para os linfócitos B, eles vão produzir os anticorpos contra aquele pedacinho de proteína. Aí quando você pegar o SARS-CoV-2 aqui nas vias aéreas superiores, que eles encaixarem lá na sua ACE2 e entrarem, antes deles começarem a proliferar muito, o seu organismo já está com anticorpos que vão para lá e neutralizam o vírus. Porque eles são anticorpos contra aquele pedacinho de proteína, que é uma das proteínas do vírus. Você apresenta isso para o seu organismo antes do seu organismo ter contato com o vírus de verdade. Ok? Essas são as de vetor viral. E as vacinas de DNA e RNA? Essas são as inovadoras, elas não estavam aí no páreo, correndo, e você tomando um monte de vacinas com isso, e todo mundo já usando. Não, isso é uma coisa que estava vindo lento, realmente, mas era uma tecnologia já muito testada, mas ainda não estava disseminada, todo mundo ainda com medo de usar. Chegou a pandemia, vamos usar, vamos testar. E testaram. Hoje, é a vacina mais eficiente que tem, que é a da Pfizer. Que é o quê? Uma bolinha de gordura, sendo bem simplista nisso, a gente vai ver com mais detalhes só no ano que vem, é uma bolinha de gordura com um pedacinho do RNA do vírus dentro, mas não é o RNA do vírus, não tem como hackear sua célula e fazer sua célula escrava e zumbizar sua célula, não tem. É uma bolinha de gordura, essas vacinas da Pfizer, no caso, a Moderna também é assim também, uma bolinha de gordura, que dentro dessa bolinha de gordura, o que é uma bolinha de gordura, gente? Vocês aprenderam membrana plasmática? A bicamada lipídica? Você faz aquilo, você faz uma membrana e coloca dentro um pedacinho do RNA da proteína spike, do SARS-CoV-2. Essa bolinha de gordura, que é uma membraninha, ela entra com a vacina dentro do seu organismo. Lá dentro, quando essa bicamada lipídica encosta em outros locais com bicamada lipídica equivalente, ela abre. Igual duas bolinhas de água, quando encostam na outra, elas se fundem. Ela vai fazer isso. Essa bolinha de gordura abre lá e solta o RNA. Não é o RNA do vírus inteiro, é um pedacinho da sequência de RNA da proteína spike, só um pedacinho. Aí aquele pedacinho, as suas células, vamos lá para o meu mouse de novo. As suas células apresentadoras não vão pegar o vírus, porque não jogou vírus inativado como a Coronavac. Jogou isso aqui, ó. Só um pedacinho do RNA, só um dos pedacinhos. E aí aquele pedacinho vai ser captado pelo seu sistema imune, pelas suas células, e vai produzir aquele pedacinho de proteína spike. E aquele pedacinho de proteína spike que foi produzido vai ficar aqui, ó, na membrana das células apresentadoras de antígeno, e elas vão brincar de pique-ajuda, encostando e ativando linfócitos T citotóxico, linfócito B para fazer plasmócito e célula de memória, e tudo vai acontecer como todo o resto. Essas são as de RNA, que todo mundo está correndo atrás querendo tomar agora, que é da Pfizer, por quê? Porque tem uma eficiência para impedir você de pegar a doença de 95%, não me lembro, 92%, 90% e alguma coisa, esqueci o número exato, se não me engano, 92% de eficiência para impedir você de pegar a doença. Mas ela é um funil. Ela te protege contra aquele pedacinho de proteína spike. Se algum dia o SARS-CoV-2 sofreu uma mutação naquele trechinho da proteína spike que a vacina da Pfizer coloca para dentro de você, quem tomou, a eficácia vai lá para baixo. Desculpa, a eficiência vai lá para baixo. Porque só tem um pedacinho da proteína nesse RNA. Ok? Qual que é a melhor? Depende do que você está querendo. Impedir de pegar a doença hoje, a da Pfizer, né? A da Astra está no meio termo, 70 e poucos por cento de eficiência. A Coronavac, para impedir de pegar, 50,02% de eficiência, 50,25%, se não me engano, por cento de eficiência para impedir de pegar. É a menos eficiente. Tá, mas e se surgir uma mega variante que vai fazer o mundo parar de novo e eu tomei Pfizer e ela derrubar a Pfizer? Beleza, você vai ter que tomar a outra. Entendeu? Então, assim, na prática, a gente não sabe ainda as decisões políticas que vão acontecer.
Mas as decisões políticas devem caminhar com o tempo, políticas estratégicas de manejo, elas devem caminhar com o tempo para que a gente tome várias. A gente toma uma mais eficiente para impedir pegar, outra mais eficiente para conter uma variante, outra para conter outra variante, outra, e aí a gente vai ficar todo ano, ou a cada 2 anos, ou a cada 1 ano e meio, a gente não sabe. A gente vai descobrir isso ainda, mas a gente vai de tempo em tempo tomar. Tem mais de 150 vacinas diferentes sendo produzidas. Ótimo, isso é ótimo para a gente. Porque cada variante que vier, sai testando com todas. E as mais eficientes fabricam e todo mundo faz a vacinação daquele ano. Então, você está com medo de tomar vacina para Covid esse ano? Gente, você vai ter que viver com esse tormento, então, todos os anos da sua vida. Porque todo ano vai ter vacinação daqui para frente. Ok? E por último, vacinas do tipo subunidades de proteínas ou vírus-like particle, que significa o quê? Vacinas de subunidade de proteína é pedacinhos de proteína. É aquilo que eu já acabei de falar. Põe um pedacinho da proteína spike, um pedacinho da outra proteína, de outras do vírus ali, coloca para poder o seu organismo pegar, usar aquilo como apresentador e brincar de pique-ajuda. Ou então, vírus-like, partículas como as D, é porque são pedacinhos artificiais. As vacinas canadenses, por exemplo, tem dessas. Você faz o pedacinho, você sintetiza artificialmente o pedacinho da proteína spike, por exemplo, e bota dentro da bolinha de gordura para botar lá para dentro do organismo. Ok? Esses são os tipos de vacina. E aí, como que esse negócio acontecia no passado? Como eu falei, bem lento. Olha só, a vacina da polio levou 20 anos para fazer. A do sarampo, 9. A do rotavírus, que vocês já tomaram, 22 anos. A da malária, 31 anos. Do HPV, levou 15 anos. E vocês já tomaram. Pelo menos é para ter tomado. A do ebola, que já foi mais recente, gente, já levou 5 anos. Por quê? Porque a tecnologia evolui, as técnicas evoluem, os testes evoluem. E as pessoas aprenderam a fazer as coisas com menos tempo por tecnologia diferente, eficiência nesse desenvolvimento. Então, a do ebola já foi 5 anos só. A do HIV, certo? A gente está aqui desde 1985 tentando desenvolver e já chegou. Aqui esse slide, quando eu coloquei esse slide, ela ainda não tinha chegado, já chegou. Ok? Só que ainda não está espalhado tomando vacina no mundo inteiro. Mas já chegou na vacina do HIV. Ok? Mas desde 85, gente. A do Zika está aqui agora em desenvolvimento, mas está quase pronta. E por que a gente conseguiu fazer vacina em meses? Mágica? Golpe? Fake? Conspiração? Vamos matar todo o planeta? Não. Sobreposição de fases. Foi só isso que foi feito. Ninguém fez mágica. E todo mundo está consciente do que está fazendo. Você tem fases diferentes de desenvolvimento de vacina. E essas fases eram, até 2019, cumpridas em anos. A fase pré-clínica é quando está testando em animais. Então, você fica ali por anos, ficava por anos testando em animais, ok? E 94% das vacinas que você testa em animais falham. Então, quando sai a notícia de jornal falando que o laboratório tal, no Brasil estão desenvolvendo, está fazendo teste animal, funcionou em cobaias, não sei o quê. Ok, beleza, fantástico. Mas 94% das vacinas, quando funcionam em animais e passam para humanos, não funcionam mais. Então, não é de se empolgar uma vacina que está ainda em testes com animais, ok? Então, a primeira fase, a pré-clínica, 94% vai dar errado. Tá? Não vai funcionar. Aí vem a fase 1, depois da pré-clínica, a fase 1, que é em humanos. Os humanos que se candidatam a ser cobaias dela são os mais corajosos. Por quê? Pega alguns indivíduos mega corajosos, injeta neles as vacinas que nos animais já funcionaram e não mataram os animais, ok? E vem testar em humanos. Quando vem testando esses primeiros indivíduos que eles acreditam tanto ali, que vão lá e querem testar, querem ser cobaias, então beleza, alguns indivíduos colocam neles e vão testar o quê? Segurança, vai morrer, não vai morrer, vai dar sequela, vai dar quanto coágulo, quantos por cento, o que vai acontecer? Quais os efeitos colaterais que vão acontecer em humanos? Não sabe. Então, os indivíduos que estão testando fase 1 são os mais corajosos, ok? São poucos. Qual que é a dose certa? Um toma um pouquinho, outro toma pouco, um médio, outro toma muito, e aquilo vai variando as doses. Só que isso era feito em anos. Vamos testar primeiro
Alguns indivíduos, segurança, ninguém morreu por causa da vacina, né? Vamos testar com a dose bem baixinha. Agora vamos testar um ano inteiro com a dose maior. Leva 10 anos para fazer o negócio, entendeu? Agora o que fizeram? Um grupo está testando doses baixinhas, outro grupo dose intermediária, outro grupo dose um pouco maior, outro grupo e vamos fazendo teste e coletando dados de todo mundo. O mundo inteiro está focado nisso. Você acha voluntário para todas as fases, em número suficiente para tudo que você quiser. Achou voluntário, beleza, a pessoa assinou, tem lá, tenho consciência que eu posso morrer por causa disso, ok? Beleza, vai lá, faz o teste ao mesmo tempo. É isso que fez essas vacinas acelerarem, não foi mágica. Ao mesmo tempo, o que você fazia anos, você fez em meses, ok? Pega e testa com doses diferentes, um monte de gente, coleta os dados, gera estatística, beleza. Gerou resposta imune? As células apresentadoras conseguiram pegar? Conseguiram produzir anticorpos? Foram eficientes para proteger? Ok, beleza. Qual a segurança? Em tal dose não gerou efeitos colaterais significativos. O efeito colateral é só efeito de vacina. Febre, ficar um pouco de cama para alguns e tal. Beleza, essa passa, vai para a fase 2. Chega na fase 2, você tem mais voluntários ainda, porque segurança, né, a maior parte dos problemas que poderia dar ruim já foram testados na fase 1. Vem para a fase 2, já pega centenas de indivíduos, ok? Centenas de indivíduos vão testar ainda a segurança, ou seja, testando dezenas, ninguém morreu. Testando centenas, será que alguém morre? Porque pode ter uma chance de erro de 1 para 100, de 1 para 200, de 1 para 500, e isso não foi pego na hora que testou com 10 pessoas. Aí você testa 500 pessoas, beleza, opa, pegou, então tem uma mortalidade de tantos por cento por cada vacina. Registra. Ok? A bula vai sendo construída. Testou segurança, a qual a dose certa, aquela dose que funcionou para 10 pessoas, vai funcionar para 100, para 500, para 1000? Ok, vai lá e faz. Gerou a mesma resposta imune que gerou para os 10 cobaias lá? Resposta? Ok, beleza. Então tá, vamos para a fase 3. Sobreposição, não fez um de cada vez. Já vai fazendo tudo com vários grupos, com centenas de pessoas, fase 2. Aí vem para a fase 3, onde essa sim é que alguns de vocês já souberam que tem, por exemplo, 2 diferentes, ou 3, sendo testados no Brasil, e o povo já se candidatou, fase 3, que é quando precisa de milhares de pessoas, de países diferentes, de regiões diferentes, de biotipos diferentes, testando milhares para poder confirmar a segurança da ordem de milhares. Se eu pegar e vacinar 100 mil pessoas com ela, ou 70 mil, ou 40 mil pessoas com ela, vai alguém morrer por efeito colateral? Não morreu? Então tá, segurança da ordem de 40 mil, entendeu? Isso é assim que vão construindo as informações. A proteção foi a mesma, a eficiência foi a mesma e tal, mas nessa etapa 3 ainda tem uma outra coisa. Tem gente que se candidata achando que está tomando a vacina e toma o placebo. Só um soro fisiológico ali para não fazer nada, para poder ver se o mesmo efeito da vacina acontece no placebo. Se acontecer no placebo, era psicológico. Se não aconteceu no placebo e a pessoa pegou e teve agravamento, ok. Então a vacina protegeu os vacinados de verdade, e os que levaram placebo, ela não foram protegidos e pegaram, tiveram agravamento, portanto, a vacina funciona. Prova que a vacina funciona. Quem tomou ficou protegido, quem não tomou não ficou protegido. Aí vem esses números de eficiência, de eficácia, você fala, caramba, dos que tomaram, só 50% foram protegidos contra a pegada. Pô, que vacina ruim. A da AstraZeneca, só 72% foram protegidos. Pô, que vacina ruim. A maioria das que vocês tomaram é menos do que 70% de eficiência. É só que ninguém perguntava antes. Onde foi fabricado, qual a eficiência, qual a eficácia. Dava o braço e tomava. Efeito colateral, na bula de todas tem. Só que ninguém perguntava. E nem lia. É isso. Por quê? Porque na balança, a chance da pessoa morrer por pegar a doença é centenas ou milhares de vezes maior do que dela morrer por efeito colateral da vacina. É a mesma coisa o Tilenol. Você toma o Tilenol, você toma dipirona, você pode ter falência da medula. Tá lá na bula isso. Falência da medula. Depois você vai precisar de transplante de medula. Tomando uma dose de dipirona. Quem nunca tomou? Alguém não deixou de tomar por causa disso? Não, por quê? Porque a chance de você morrer com aquela febre alta e as suas proteínas começarem a desnaturar e você ter o seu organismo indo à falência por causa de não combater aquela febre alta, ela é muito maior do que de você morrer pelo efeito colateral
da dipirona e você ser a exceção lá que teve falência de medula. É assim que funciona a vida. Nós já brincamos de roleta russa toda vez que colocamos alguma coisa para dentro, gente. Ok? Nós já brincamos nessa roleta russa toda vez que colocamos alguma coisa para dentro. Tudo bem? O que foi feito então para acelerar? Por que a gente conseguiu em poucos meses algo que antes levava anos? Porque a gente fez sobreposição de faces. Mas não tem nenhuma mágica, não tem nada diferente do que já acontecia antes. E não estou falando que é 100% seguro, porque nada é 100% seguro. Mas a segurança é muito maior de tomar vacina do que não tomar. Tomem. O risco de formar coágulo é 17 vezes maior pegando a doença do que tomando... Que 17, desculpa. Agora eu esqueci o número. Eu não sei quantas... são milhares de vezes maior a formação de coágulo pegando o vírus do que tomando vacina. Ok? E você vai ficar brincando de roleta russa, jogando com a pior probabilidade? Pega melhor para você. Escolha o menor risco. Não existe risco zero. Escolha o menor risco. É isso que tem que fazer. Ok? Bom, ainda falta, deixa eu ver quanto tempo, 15 minutos? Beleza, dá pra gente seguir. Mais alguns porquês que a gente vai responder aqui agora. Agora é um festival de porquês que a gente vai responder. Lembra da ACE2? A fechadura? Então, ela é uma enzima, uma proteína que está aqui, ó, na membrana plasmática das nossas células. Isso aqui é a membrana das nossas células, a enzima está ali. A ACE2 está ali, tá bom? Enzima conversora da angiotensina. O que essa proteína fazia lá na membrana? Faz na membrana das nossas células, principalmente aqui, ó. A gente tem bastante dela aqui. Tem no corpo todo, mas a gente tem bastante nas vias aéreas superiores aqui, boca, garganta e nariz, tá? Ela pega a angiotensina ativa e inativa, ok? Essa angiotensina ativa é uma proteína que vai aumentar a pressão sanguínea da pessoa, ok? E aí, quando ela é inativa, ela faz a pressão sanguínea da pessoa baixar. Então, o hipertenso, ele precisa muito dessa proteína para ficar baixando a pressão o tempo todo, senão ele vai morrer por hipertensão. Então, o indivíduo hipertenso, ele tem mais fechadura do que o indivíduo normal. Dá para entender por que hipertenso é o primeiro dos principais, dos maiores problemas de grupos de risco? Porque ele tem muita fechadura. Qualquer tanto de vírus que você jogar para dentro vai conseguir entrar. Então, ele tende a ter uma infecção muito maior, com muito mais vírus penetrando, com muito mais infecções seguintes, ou seja, de uma célula sair, pega outras e pega outras. Isso desenvolve muito mais rápido nele e afeta muito mais o hipertenso, porque ele tem muito mais fechadura do que os que não são hipertensos. Entenderam? Tem muito mais da ACE2. Então, facilita a entrada do vírus. Quer mais? Diabético. Uma pessoa que tem diabetes, ele sofre microlesões. Por quê? Porque o açúcar, em maior quantidade circulando nos vasos sanguíneos, ele faz microlesões dentro dos vasos sanguíneos. Ok? Olha só. Quando o indivíduo diabético pega o SARS-CoV-2, por ele ser diabético, ele tem microlesões dentro dos seus vasos. Esses vírus, quando eles entram dentro, vão invadindo as células do indivíduo, para cada ACE2 que o vírus encaixa ali, são bilhões de vírus, para cada ACE2 que o vírus vai encaixando, ele vai inativando aquela ACE2, ou seja, a fechadura que era para ficar baixando a pressão do indivíduo, ela vai sendo neutralizada pelos vírus que vão infectando. Então, o indivíduo tem o diabético, mesmo que ele não seja hipertenso e não tenha muita ACE2, mas ele tem as ACE2 que todo mundo tem. Os vírus no corpo dele vão começar a inativar essa ACE2, então tende a pressão dele subir. Uma mangueira que está com rachadinho, quando você aumenta a vazão e a pressão dela, ela aumenta o rachadinho. Um vaso sanguíneo com microlesões que você aumenta a pressão, você tem rompimento de vaso. Infarto, aneurisma, trombose, embolia, AVC. Então, a pessoa morreu, foi de infarto. E lá no laudo escreveram que foi de Covid. Fake news, isso é armação, isso é mentira. Não foi. Ele morreu de infarto. Sim, gente, ele morreu de infarto. Mas o infarto aconteceu por consequência da infecção do vírus. Ok? Porque teve um rompimento de vaso, ou teve um entupimento de vaso. Estou falando do geral, infarto, aneurisma, trombose, embolia, AVC. Ele teve entupimento, ele teve um rompimento, ele teve alguma sequela, consequência dessa ação do vírus no organismo. Então, no atestado de óbito vai ser infarto
ou vai ser Covid? É a causa primária. O infarto foi secundária. Ok? Então dá para entender o porquê de algumas coisas? Lógico, ser humano, onde tem ser humano, tem mentira, tem armação, tem coisa errada, a gente sabe disso. Mas não é tudo assim. Não é porque saiu o nome Covid num laudo e a pessoa morreu de infarto, morreu de trombose, morreu de embolia, morreu, e que é uma armação Covid. Não. É porque a causa primária é Covid e a outra foi consequência. Ok? Um outro porquê que a gente respondeu aqui, tá? Mais um. Já falei isso daqui. Ah, sim, os diabéticos ainda tem uma outra questão aí, né? Os diabéticos, se você tem um maior nível de glicose, que é o caso do diabético, certo? As células de defesa, os monócitos, aqui no caso que a gente estudou 2, 3 semanas atrás, elas vão usar esse açúcar como fonte de energia maior, e essas células infectadas pelo vírus vão ter mais energia para produzir mais vírus. Então você vira uma bola de neve. As suas células, o diabético, ele tem mais energia circulando disponível para as células infectadas produzirem mais vírus, ok? Ficarem mais ativas. A resposta imunológica do organismo também acaba sendo mais enérgica, mais ativa, mais intensa e provoca o que é chamado tempestade de citocina, que pode gerar uma reação inflamatória geral no organismo, principalmente nas células pulmonares, que tem muita da ACE2 também, gerando uma inflamação generalizada, matando as células pulmonares e gerando a pessoa a falência do órgão. Por isso, o diabético é grupo de risco, por causa da tendência mais fácil a rompimento de vasos, ok? Por causa dessa tendência maior a ter essas tempestades de citocinas ou falência do órgão, no caso dos pulmões. Por isso que a gente tem um grupo de risco diabético muito forte, ok? Outra coisa, as vias aéreas superiores, boca, garganta e nariz, tem muita da ACE2, então dá para entender por que é fácil o indivíduo pegar. E por que a esposa e o marido pegou a esposa não? Porque ela tinha menos dessa fechadura do que o marido. Então a tendência dela pegar é menor. Duas pessoas, uma do lado da outra, não é 100% de certeza que um vai passar para o outro, não. Um está infectado e o outro não. Não é 100% que vai passar. Ok? Tem alguns estudos que mostram que você convivendo dentro da mesma casa com um infectado, a chance de pegar é 39%. Esse estudo é de Nova York. 39%, não 100%. Ok? E qual que vai ser, por que alguns pegam fácil? Nossa, nessa onda que eu falei que a gente veio acompanhando, numa família, uma pessoa que ficou 15 minutos em contato com alguém pegou, e a outra pessoa que ficou dias em contato com o positivado não pegou, mesmo sem máscara. Por quê? Você tem proporções diferentes da fechadura de uma pessoa para outra, da ACE2. Você tem proporções, você tem intensidades diferentes desses efeitos que podem gerar uma comorbidade maior numa pessoa ou na outra. O indivíduo não é hipertenso, mas tem um pouquinho elevado, você já tem um pouco mais da proteína, você vai variando. Cada indivíduo é um, cada organismo é um. A sua homeostase, o seu ponto de equilíbrio é diferente do outro indivíduo que está do seu lado. Então, como é diferente, você tem uma tendência diferente da outra. Alguns têm mais tendência a pegar e têm mais tendência a agravar. E outros têm menos. Como que eu vou saber? Não sei, não tem jeito de saber. É roleta russa. Ok? Como a gente tem muito dessa proteína nas vias aéreas superiores, é fácil o vírus infectar, certo? Todo mundo tem, tá? Essas proteínas aqui. Alguns têm mais e outros têm menos. As que têm mais, as pessoas que têm mais facilidade de pegar. As pessoas que têm menos facilidade de pegar. Mas quando o indivíduo pega, as primeiras células infectadas aqui nessa região vão virar aquela fábrica de vírus. E quando elas viram fábrica de vírus, eles começam a ser borrifados, ser secretados. E quando eles são secretados, o que você está falando, você está borrifando. E se você está borrifando e não tem uma máscara, você está espalhando isso no ar. E quando você borrifa, você coloca macrogotículas e microgotículas. As microgotículas podem ficar num ambiente fechado, não ventilado, até 3 horas pairando no ar. E aí o outro foi lá e aspirou e botou para dentro, chave, fechadura, pegou. Ok? Por isso a máscara. Por isso a máscara. A gente vai falar mais de máscara ainda. Bom, essa proteína ACE2, ela também é muito expressa, ou seja, ela acontece bastante onde? Nos pulmões, no coração, nos rins, no intestino. Então a pessoa tem falência renal e ela morreu de falência renal e botou no atestado de óbito que era Covid. Sim, porque a falência renal aconteceu porque a infecção chegou lá.
E as células de lá foram infectadas e o rim teve falência por causa da infecção do vírus. Ok? O que dá diarreia em algumas pessoas? Quando a infecção chega lá, infectou as células do intestino, aí você tem o efeito da diarreia. Quando chega, em alguns nem chega lá. Ok? Por que alguns têm complicações pulmonares e outros não? Além da diferença da proporção de proteínas, você tem também o seguinte: o seu organismo, 80% dos indivíduos vão dar conta de combater sem precisar de ajuda. Ou nem vão saber que tiveram. Mas o cara pegou. A infecção aconteceu só nas vias aéreas superiores, mas o seu organismo estava bem preparado, imunidade boa, conseguiu ir lá, destroçar, ativar linfócitos, as células apresentadoras, linfócitos T, linfócitos B, produzir anticorpos, fez tudo antes de chegar lá nos pulmões. Beleza, acabou aqui. Você foi infectado nas vias aéreas superiores, você virou fábrica de vírus nas vias aéreas superiores, você ficou 2 dias transmitindo o vírus para quem estava falando com você sem máscara, e você nem sabia, e você melhorou, porque seu organismo deu conta de acabar com tudo, matou as células infectadas, destruiu os vírus que foram produzidos ali, e acabou a infecção em você, e você nem ficou sabendo. Tudo nas vias aéreas superiores, não passou para pulmão, coração, rins, intestino, não foi. Quem tem complicação é quando isso vai, espalha para outras partes. Ok? Chegou nos pulmões, dos pulmões para o resto do organismo é fácil, né? Bom, ver se tem mais. Ok. Mais uma coisa, faltam 3 minutos, a gente vai parar. Aí na semana que vem que a gente vai terminar esse assunto. Tem outros coronavírus. A gente já convive com coronavírus há muito tempo. O SARS-CoV-2 é que está provocando isso, é um. Mas já tem outros, a gente viu isso na semana passada, tá bom? Os anteriores, sabe o MERS-CoV e o SARS-CoV? O SARS-CoV-1, que eu falei que começaram a epidemia, não viraram uma pandemia e acabaram. Eu falei que a gente ia entender depois por quê. Simples. Eles eram eficientes. O SARS-CoV e o MERS-CoV, eles eram eficientes em infectar as vias aéreas superiores. Ok? Você tinha, desculpa, outros coronavírus, desculpa, estou misturando duas coisas aqui. Outros coronavírus que provocam resfriados simples são eficientes em afetar as vias aéreas superiores. Então espalha fácil. Mas não mata ninguém, não faz sequelas em ninguém. O MERS-CoV e o SARS-CoV, os dois que tinham uma mortalidade alta e que não espalharam, né, começaram, e depois parou sozinho. Eles tinham uma alta eficiência em infectar células dos pulmões, mas eles eram ineficientes em afetar células das vias aéreas superiores. Então, o indivíduo com SARS-CoV-1, em 2012, esse indivíduo, 2012? Acho que é, 2012. O indivíduo que pegou o SARS-CoV-1 em 2012, para ele passar para um outro era difícil, porque ele pegou e ele teve as sequelas lá pulmonares, mas lá o pulmão está bombando de vírus, mas ele não era, e está borrifando o vírus, mas os outros em volta dele não pegavam fácil. Sabe aquela história da proteína não encaixar direitinho? Era isso. Ou seja, não infectava fácil para outros. Mas quando infectava e chegava no pulmão, a pessoa tinha uma mortalidade alta, uma chance de morte alta. Mas não infectava fácil. Como não infectava fácil, eles espalharam, se não me engano, por 8 países, alguns casos, alguns milhares de casos, e acabou. Por quê? Porque a pessoa pegou, ficou de cama, ficou ruim, foi para o hospital, foi internado, mas não passa fácil para o vizinho de cama, para o médico, para o enfermeiro, não passou, não espalhou, não levou para casa, não foi, não virou pandemia. Simplesmente porque as proteínas não estavam bem diferenciadas ao ponto de infectar fácil as vias aéreas superiores. Infectavam melhor as inferiores, os pulmões, e aí gerava sequela para quem pegava lá, mas era mais difícil chegar lá. Então, elas não foram para frente. O SARS-CoV-2, ele é altamente eficiente em infectar células das vias aéreas superiores e altamente eficiente em infectar os pulmões, e os rins, e o coração, e o intestino. Ok? Deu para entender? Outra vantagem dele, e o porquê que as outras não foram para frente e essa está indo, não é por causa de alguma conspiração que você tenha ouvido. É simplesmente porque esse é mais eficiente para afetar os dois lugares. Beleza, gente? Bom,
Agora, na próxima semana, tá vendo aqui a história do sabão? Acho que, se não me engano, foi um de vocês que perguntou semana passada do sabão, eu falei que a gente ia falar no final. Nós estamos perto do finalzinho, nós não vamos terminar hoje, vamos terminar na primeira aula na semana que vem, na próxima aula, tá bom? Aí a gente encerra com esses porquês e algumas compreensões aqui sobre essas coisas, de máscara, de sabão, de álcool, a gente vai ter que usar tudo que a gente estudou na CITO, no primeiro TRI, para a gente poder aplicar agora e entender porquê da eficiência do álcool, do sabão e essas coisas aí. Beleza? Pergunta?